O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a, joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, grande mesmo, celebramos a memória de Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio, que nos seus luminosos 36 anos de vida, deixou um sinal de santidade. Santo Antônio nasceu em Lisboa em 1195 e faleceu em Pádua, na Itália, 36 anos depois, no dia de hoje, dia 13 de junho. É mais conhecido recentemente como Santo Antônio de Pádua, mas por duas razões não tem sentido chamá-lo assim. Primeiro, porque os franciscanos não eram conhecidos pela cidade onde morreram. Pádua entrou na vida de Santo Antônio na reta final, na morte. Durante a sua vida ele não era conhecido com esse nome. É importante nós lembrarmos, por exemplo, que o Padre Pio, que passou a vida inteira em San Giovanni Rotondo e está sepultado em San Giovanni Rotondo, ele não é o Padre Pio de San Giovanni Rotondo, ele é o Padre Pio de Pietrelcina, onde ele nasceu. A regra é os franciscanos serem chamados pela cidade onde nasceram, né? Então, é Santo Antônio de Lisboa, que é onde ele nasceu. Quem for a Lisboa irá conhecer a igreja onde nasceu Santo Antônio e nasceu no Reino de Portugal e falava a nossa língua. E para nós é razão de grande orgulho saber que aquela língua bendita que Deus preservou milagrosamente, né, quando exumaram o corpo de Santo Antônio para levá-lo para a Basílica, toda a língua e todo o aparelho fonador estava intacto, incorrupto. São Boaventura, que estava lá no ato, chegou e disse: o fato da língua de Santo Antônio ter sido poupada é um sinal claro de que sua pregação era divina. Né? Eu sempre gosto, quando vou a Pádua, olho lá o relicário com a língua, essa língua falava português. Muito bem. Mas quem foi Santo Antônio? Apesar de 36 anos de idade, foi uma vida muito rica. Ele nasceu em Lisboa, foi formado de forma extraordinária, com a cultura bastante ampla e profunda, inclusive
nas ciências da época, não é? Ciências naturais, medicina, né? Tudo aquilo, os astros, matemática, literatura, etc. E se vê essa sua grande cultura nos seus sermões. Santo Antônio se formou na época, o convento dos agostinianos regrantes, do qual ele fazia parte, tinha uma biblioteca em São Vicente de Fora, que era uma biblioteca invejável. E se vê que ele leu muito daquela biblioteca. Como que nós sabemos isso? Bom, os sermões dele. Ele, quando escreveu os seus sermões, ele não tinha essas obras para consultar. Ele sabia tudo de memória. Uma memória extraordinária. Um homem de uma cultura, né, que sabia praticamente toda a Bíblia de cor. A tal ponto que ele foi apelidado de Arca da Aliança. Você lê os sermões de Santo Antônio, é cada citação que você fica pensando assim, mas de onde esse homem tirou isso? Aí você vai ver, está lá na Bíblia, você nunca viu. Não é? Você vê claramente que as fontes que ele cita de memória não são coisas vulgares, não são coisas que todo mundo sabe. É a cada parágrafo uma surpresa. E é por isso que o Papa Pio XII o nomeou doutor da Igreja. Pois bem, Santo Antônio, que foi formado então em Lisboa, ordenado sacerdote, pediu para ser transferido para Coimbra, não é? No mosteiro da Santa Cruz de Coimbra, onde ele podia ficar mais afastado dos seus familiares e viver uma vida um pouco mais recolhida. Lá no mosteiro da Santa Cruz foi que então Santo Antônio encontrou pela primeira vez os franciscanos que partiam para o Marrocos para evangelizar os mouros. Aquilo já o impressionou, mas foi definitiva a impressão divina que veio no seu coração quando ele, que se chamava Padre Fernando de Bulhões, esse é o nome de batismo de Santo Antônio, não é? Quando ele, Padre Fernando de Bulhões, viu aqueles mesmos franciscanos voltarem do Marrocos mártires. Quando o corpo, as relíquias dos santos franciscanos mortos no Marrocos voltaram, Santo Antônio pensou, é isso que Deus quer de mim. E então ele deixou o hábito dos crúzios, dos agostinianos, regrantes, e então fez-se franciscano. E como os franciscanos, recém-chegados em Portugal, se reuniam numa pequena igreja dedicada a Santo Antônio do Deserto, Santo Antão, Santo Antônio do Deserto, esse foi o nome que Fernando então adotou com a sua profissão religiosa. Foi para Marrocos, achando que Deus o queria mártir. E ali, Santo Antônio é o santo das várias conversões, ou seja, de Deus que faz com ele o que quer. Fernando de Bulhões sai de Lisboa achando que não vou ficar longe da família, quero renunciar a tudo por Deus, vai para Coimbra. Sai de Coimbra, vai para Marrocos. E chega lá em Marrocos, como franciscano, como Frei Antônio, adoece. Deus não queria que ele fosse mártir, coisa nenhuma. Ele foi para Marrocos, não pregou para ninguém, não converteu ninguém, só adoeceu. Então o colocaram dentro de um navio para voltar para casa para morrer. Também não morreu. Uma tempestade leva o navio para a costa da Sicília, ali ele encontra
franciscanos. Vai ter um capítulo lá em Assis, com o nosso fundador, São Francisco. Então, Santo Antônio, quase como desconhecido, participa do capítulo das esteiras em Assis, pôde conhecer São Francisco, no meio daquela multidão de milhares de frades. Lá estava o desconhecido Frei Antônio. Terminado o capítulo, ele estava bem longe de casa. Nunca foi franciscano ativo em Portugal. Não tinha por que voltar para lá. O Marrocos o rejeitou. O que fazer? Ele, resignado e humilde, disse: bom, se Deus não me quer, eu vou me entregar a Deus do jeito que Deus permite. Terminado o capítulo, os franciscanos disseram: o que é isso aqui? É um padre. Lá de onde é? Lá de Lisboa, mas... Tá bom, então faz o seguinte, tem a comunidade lá de Monte Paulo que está precisando de um padre para celebrar a missa, vai lá. E Santo Antônio ficou então em Monte Paulo celebrando missa, quieto, na dele. Ninguém sabia quem ele era. Era um frade náufrago do Marrocos lá. Até que aconteceu uma ordenação. E então estavam lá todos os franciscanos, todos os dominicanos, com várias pessoas que seriam ordenados, o bispo, etc. Muito bem, grande ocasião. Cadê o pregador? O pregador não apareceu. Então, o pregador, quem vai ser? Vai ser os dominicanos. Os dominicanos dizem: não, ninguém preparou homilia aqui. Não vamos passar vergonha na frente do bispo e dos nossos concorrentes, os franciscanos. Aí foram para os franciscanos disseram: não, aqui ninguém está preparado. Então faz o seguinte, pega esse frade aqui. Ele é um rezador de missa lá do Monte Paulo. Se é para passar vergonha, que passe ele. E então ele começou a pregar. Quando ele começou a pregar, a catedral inteira pendia dos seus lábios e da sua sabedoria. Meu Deus! Que sabedoria era aquela? Então descobriram que ele era um grande pregador e um grande teólogo. Portanto, foi designado para Bolonha. De Bolonha foi subindo nos cargos na importância, foi como pregador para o sul da França, pregou contra os hereges, depois voltou da França, pregou contra os hereges no norte da Itália. E quais eram as heresias da época de Santo Antônio? Eram heresias que negavam que Deus tenha se feito homem. A heresia dos cátaros dizia que a matéria era má. Foi um Deus mau que criou os nossos corpos. E Santo Antônio, então, começa a pregar sobre a verdade da encarnação. São Francisco havia estabelecido já essa grande devoção pela encarnação de Cristo, com a veneração pelo presépio, o menino Jesus, etc. Santo Antônio, então, pregando sobre a encarnação de Cristo, entre várias coisas, foi visto, né, em uma visão com o menino Jesus nos braços. Santo Antônio viveu 12 séculos depois de Cristo. 13. Né? É evidente que Santo Antônio não é um contemporâneo do menino Jesus. Jesus estava adulto, ressuscitado no céu. Mas Jesus aparece do jeito que Ele quiser. Não é? Ele aparece como Ele quiser. E Ele apareceu exatamente para confirmar o mistério da encarnação. Ou seja, a realidade de Jesus menino. Deus se fez homem. A matéria, os nossos corpos foram criados por Deus. Tudo isso é bom.
e a encarnação é verdadeira. É evidente que uma heresia que não aceita que Deus se fez homem e que Deus tinha um corpo, que Deus se fez menino, uma heresia assim não podia aceitar o mistério da Eucaristia. Santo Antônio, então, também foi grande pregador da verdade da Eucaristia. No norte da Itália, quando esses hereges, negavam a presença de Jesus na Eucaristia, dizendo que, imagina, se Deus vai fazer pão, pão é matéria, Deus nunca vai estar presente nas aparências de um pão. Deus é espírito sublime, nada de corpo, nada de matéria, nada de pão. Santo Antônio, então, pregou a respeito da Eucaristia de forma luminosa que cidades inteiras se convertiam. Cidades inteiras. E os hereges mais impenitentes ficavam com a boca calada diante dos milagres. O famosíssimo milagre do herege que desafiou Santo Antônio a provar que Jesus estava presente na Eucaristia. Deixaram uma mula, um jumento, com fome vários dias. E quando soltaram o jumento, ao invés de ele ir para o monte de feno, de comida saborosa que estava lá, sob ordem de Santo Antônio, o jumento primeiro foi diante da hóstia consagrada e se ajoelhou. Cumprindo a profecia de Isaías, o boi e o jumento reconhecem o seu Senhor, mas Israel não me conhece. Quando nós vemos aquele jumento no presépio, aquele é a profecia de Isaías. Santo Antônio com Jesus, menino, na mão, Santo Antônio com a Eucaristia na mão, o jumento ajoelhado diante de Jesus Eucarístico. É o mesmo Jesus vivo que se fez homem. Depois de tantos triunfos, de debates importantes, de ter defendido a ordem franciscana diante do próprio Papa, com a grande fama de santidade, milagres extraordinários, peixes que fervilham na água e ouvem sua pregação, pés amputados que voltam, pessoas que ressuscitam. Depois de tantos milagres e tantas coisas, Antônio, que era um homem zarrão, quando na década de 70 desenterraram o corpo de Santo Antônio que estava fechado desde a época de São Boaventura, e foram fazer a pesquisa histórica. Quando recompuseram o esqueleto, viram que o porte físico de Santo Antônio não era de um Santo Antôniozinho magrinho, mirrado, como algumas imagens mostram, O Santo Antônio com um corpo quase de adolescente, não. Era um homem zarrão, que nos esqueletos e nas juntas dos ossos se mostrava o quanto ele caminhou e o quanto ele rezou. Calos nos ossos. Você reza e tem calo no joelho, Santo Antônio rezava e tinha calo no osso do joelho, de tanto que rezou. Esse homem, apesar desse porte físico, adoeceu. E no fim da sua vida, resolveu se recolher, renunciou a todos os seus cargos de provincial, etc., se recolheu e foi morar em cima de uma árvore. Mandou fazer uma casa em cima de uma árvore, e ali ele passou o final dos seus dias, até que finalmente, doente, morreu aos 36 anos de idade. E aí então começou a história de Santo Antônio com Pádua.
seja, ele havia fundado aquele convento em Pádua, né? Não tinha ficado lá muito tempo, mas foi enterrado em Pádua. E aí então ele tornou-se Santo Antônio de Pádua por ter sido enterrado em Pádua. Teve uma canonização em tempo recorde, apenas 11 meses. Ele já tinha fama de santo enquanto estava vivo. O Papa o conhecia, o Papa viu sua santidade, o Papa então apressou o processo e antes de um ano, num prazo de 11 meses, morreu. 11 meses depois, já era santo canonizado, já foi construída a basílica, começou a se construir a igreja em sua honra e então tornou-se o Santo Antônio conhecido no mundo inteiro. Contar a história de Santo Antônio, porque é um santo popular, é um dos nossos santos juninos, de festa junina, não é? Mas é um santo que está presente no Brasil desde o início, desde os albores do nosso país. Na Esquadra de Cabral vieram franciscanos portugueses. Frei Henrique de Coimbra foi quem celebrou a primeira missa. Em Coimbra, onde Santo Antônio se tornou franciscano. Ora, Santo Antônio, este grande santo, os frades portugueses que vieram de Portugal e de Coimbra, você acha que eles não tinham devoção a Santo Antônio? Aposta aí, o que vocês acham? Então é evidente que desde o início do nosso país, Santo Antônio está muito presente. Foram os frades franciscanos, confrades de Santo Antônio, que trouxeram o Evangelho ao Brasil pela primeira vez e que celebraram a primeira missa nesse nosso país. Então, de lá do céu, Santo Antônio certamente intercede por nós, né? Celebramos também hoje o aniversário da segunda aparição de Nossa Senhora em Fátima. A primeira foi 13 de maio, a segunda 13 de junho. Tudo isso nos leva de coração para Portugal, para a raiz de nossa evangelização, de nossa identidade de brasileiros. Então, uma grande alegria que nós aqui, na terra, nesta terra de Veracruz, nesta terra de Santa Cruz, tenhamos recebido o Evangelho de fontes tão límpidas, tão cheias de verdade evangélica. Então, que verdadeiramente nossa devoção por Santo Antônio aumente, né? Que nossa consciência e nossa ligação espiritual com a fonte de onde recebemos o Evangelho, que é Portugal e Santo Antônio, aumente cada vez mais numa gratidão, né? Desse grande santo e grande doutor da Igreja que no céu intercede por nós.